Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história pessoal e muito comovente do mestre Zen Thich Nhat Hanh. É um ensinamento profundo sobre o amor. Sabe, uma daquelas jornadas que podem realmente transformar o jeito que a gente enxerga o que é amar de verdade. Pois é, essa é a pergunta que pega a gente de jeito, né? É um conflito super-humano que todo mundo consegue entender. Mas aqui, a coisa ganha uma dimensão espiritual fascinante. Como é que se concilia uma devoção total a um caminho de renúncia com uma emoção tão poderosa? E é exatamente isso, sabe? A escritora Natalie Goldberg, no prefácio do livro, ela pegou a essência da coisa. Não estamos falando de um romance qualquer. É muito mais, é uma aula sobre uma forma de amar mais profunda, mais sábia. Então, vamos lá, vamos pro comecinho dessa história que começou de um jeito que ele nunca poderia imaginar. Imagina só, com 24 anos, Thich Nhat Hanh estava completamente focado na sua missão. Ele era um jovem monge, artista, poeta, ajudando a reerguer o budismo num Vietnã devastado pela guerra. E foi bem ali, no meio de tudo isso, num cenário improvável que, de repente, ele a viu. E nas palavras dele mesmo, ele descreve o impacto que foi imediato, profundo. Olha, não era só uma atração, sabe? Ele reconheceu nela algo muito precioso, uma paz que lembrava aquela imagem do Buda que tinha inspirado ele lá na infância. Nossa, aquele encontro virou o mundo dele de cabeça para baixo. A serenidade que ele tanto cultivava deu lugar a uma verdadeira tempestade por dentro. Ele tentava escrever, ler, mas a mente simplesmente não parava quieta. E aí ele entendeu. Estava apaixonado. Ok, então no meio dessa confusão toda, desse turbilhão de emoções, o que ele fez? Onde ele encontrou um porto seguro? Vamos ver qual foi a âncora interna que guiou ele. A grande proteção dele, a âncora, foi um conceito chamado Bodhisattva. E, gente, isso não é amor romântico, tá? É muito mais. É a aspiração de despertar para poder ajudar todos os seres. Era a base de todo o compromisso dele como monge. E o mais interessante é que a Bodhisattva não era um ideal só dele, era algo que os dois compartilhavam. E esse propósito maior funcionou como um sentinela mesmo, um guardião que protegeu os dois, impedindo que aquele amor virasse só uma quebra dos votos deles. Essa frase dele é perfeita pra gente entender a complexidade da coisa. O amor que ele sentia por ela não era algo separado da espiritualidade dele, pelo contrário, estava tudo amarrado, tudo junto. Ela representava a compaixão, a bondade. Destruir isso seria destruir a si mesmo. Para conseguir lidar com tudo isso, ele não tirou as respostas do nada. Ele foi buscar nos ensinamentos antigos. Vamos ver que ferramentas foram essas que ele usou para entender o que estava sentindo? O Buda tinha uma metáfora incrível para isso. Ele dizia que um ensinamento, como o amor ou a renúncia, é como uma serpente. Se você pegar do jeito errado, ela te pica. A gente tem que chegar com sabedoria, com a ferramenta certa, para entender o espírito da coisa e não ser picado por levar tudo ao pé da letra. E aí vem outra analogia que é chave para entender tudo. Os ensinamentos são como uma jangada. Eles são super úteis para atravessar o rio, para chegar na outra margem, que é a libertação. Mas depois que se chega lá, ficar carregando a jangada nas costas não faz sentido, vira só um peso. E aí que entra o Sutra do Diamante, que é tipo uma ferramenta para cortar essa ilusão de que somos todos separados uns dos outros. A ideia é que não existe um eu isolado. Somos todos feitos de elementos não eu. Entender isso foi fundamental para transformar um amor focado numa pessoa só em algo muito maior. Então, com toda essa sabedoria em mãos, ele teve que encarar o momento mais difícil da história, a decisão que precisava ser tomada. Quando eles se reencontraram, tudo ficou ainda mais intenso. Eles estudavam juntos, mas a conexão era tão forte que começou a gerar um mal-estar na comunidade. E foi aí que a ficha caiu para ele. Para proteger aquele ideal maior que os dois tinham, eles precisariam se separar fisicamente. E a resposta dela, gente, é de uma força absurda. Uma única palavra: sim. Isso mostra uma confiança e uma compreensão entre eles que vai além de qualquer explicação. Ela entendeu tudo. Não era uma rejeição. Era um ato de amor, um ato de proteção. Na hora de se despedir, ela deu um abraço nele. E a frase que ele usa para descrever isso mostra todo o peso daquele momento. Foi a primeira e a última vez que eles tiveram contato físico. Um único abraço que guardava toda a história deles. Mas olha, a história não acaba aí, com a separação. Longe disso.
Na verdade, é aqui que a mágica, a verdadeira transformação começa a acontecer. Aquele amor que começou tão focado nela, com aquele medo da perda, ele foi evoluindo. A separação que parecia ser o fim, na verdade, fortaleceu o sentimento. O amor deixou de ser sobre posse, sobre apego, e virou um amor que se expande, baseado naqueles ideais que eles tinham em comum. A distância física, por mais doída que tenha sido, foi o que fez tudo acontecer. Permitiu que o apego, aquela parte mais agitada da emoção, se acalmasse. E nesse espaço que se abriu, uma coisa nova conseguiu nascer. Uma compaixão enorme, que não precisava da presença dela para existir. E aqui vem a grande virada de chave, a grande sacada. O amor não sumiu. Ele se espalhou, se tornou universal. Ele começou a enxergar um pouco dela em cada jovem monge e monja que ele apoiava. Aquele amor tão pessoal virou o combustível para um amor gigante, compassivo, por todo mundo. E tem um ponto aqui que é importantíssimo na história: a comunidade. Ele aguentou o tranco porque tinha o que se chama de Sangha, uma comunidade de monges que estava ali, dando suporte, mesmo que em silêncio. Já ela ficou isolada. As cartas de apoio que ele mandava nunca chegavam. Então a jornada dela foi muito, muito mais dura. Isso mostra o quanto uma comunidade faz diferença na hora de transformar essas emoções gigantes. E a gente termina com essa provocação, essa reflexão. Essa história nos mostra que o primeiro amor não é só um evento que aconteceu lá atrás. É uma corrente de influências, de encontros, de ideais que continua fluindo na nossa vida. Se a gente olhar desse jeito, qual é a verdadeira cara desse amor? A resposta, quem sabe, está no jeito como ele continua transformando a gente, muito depois do primeiro encontro.